Boa noite. Vamos falar sobre entrevista com os pais e demais. Nosso grupo é composto por Aldeane Borges, Andreísa Cardoso, Rodrigo Calhau e Monique Fernandes. Nós vamos começar com a referência do livro de Urtes, no capítulo 17, com o título Entrevista com pais e demais fontes de informação, por Cláudia Giacomo e Cláudia Moraes de Bandeira. No processo psicodiagnóstico de crianças ou adolescentes, a coleta de informação divide-se em duas modalidades principais, o autorrelato e o heterorrelato. Cada metodologia tem vantagens e desvantagens. O autorrelato ocorre quando a própria criança fornece as informações. Para isso, pode-se utilizar entrevistas, desenhos, questionários, escalas ou narrativas, uso de testes como o VISC e de técnicas como o teste da casa, árvore, pessoa, HTP, e o teste de desenho da figura humana, e o teste de apercepção infantil, figura de animais, tem sido adotado por psicólogos brasileiros no processo de investigação do psicodiagnóstico. As vantagens de coletar informações das próprias crianças é a possibilidade de acessar diretamente a sua percepção sobre o que está acontecendo. As desvantagens encontram-se na possível limitação de dados decorrentes da falta de conhecimento que ela tem sobre sua condição. Já no heterorrelato, a coleta das informações ocorre principalmente por meio dos pais e de outros membros da família, professores, médicos, fonoaudiólogos e etc. Assim como no autorrelato, as informações decorrentes do heterorrelato podem ser imprecisas ou até mesmo parciais. Por isso é importante considerar a possibilidade de se obter e integrar informações de diversas fontes. O uso de múltiplos respondentes pode resultar em um conhecimento mais completo da criança ou do adolescente. Diferentes informantes podem contribuir com informações únicas. Enquanto algumas informações serão confirmadas no relato obtido a partir das diferentes fontes, outras poderão ser contraditórias, necessitando maior esclarecimento. Os pais podem não ter conhecimento de sintomas ou de problemas de comportamento, e sua percepção sobre o que ocorre com a criança pode ser limitada em diferentes aspectos. Além disso, o comportamento da criança varia em diferentes contextos, com diferentes pessoas. Alguns problemas podem não se manifestar em determinadas situações, ocorrendo apenas em casa ou apenas na escola. Entrevistando os pais. O bom estabelecimento do reporte permite que tanto a criança quanto a família percebam o psicólogo como um cuidador, uma pessoa interessada, competente e confiável. O psicólogo, por sua vez, demonstra respeito positivo, sinceridade, empatia. O reporte combina componentes emocionais e intelectuais e pode ser entendido como um sentimento de confiança mútua e de harmonia, caracterizando o bom relacionamento. O psicodiagnóstico pode gerar ansiedade, principalmente para os pais. O fato de ter um filho avaliado pode remeter à investigação, à intrusão e a um possível diagnóstico. A possibilidade de lidar com as dificuldades do filho pode gerar nos pais a sensação de não ter cumprido a sua tarefa de melhor maneira. Assim, é de se esperar que eles cheguem à primeira consulta com muitas fantasias. Por isso, é tão importante que a entrevista seja um momento em que também possa esclarecer suas dúvidas em relação ao que a criança fará ao longo do processo. É necessário que fiquem claros os objetivos, os procedimentos, as vantagens e as limitações para que suas expectativas sejam as mais realistas possíveis.
Na entrevista com os pais, é importante coletar dados relativos ao desenvolvimento físico, emocional e social da criança e do adolescente. Sugerimos recorrer ao uso da anamnésia, uma entrevista mais estruturada que possibilita a investigação de aspectos importantes do desenvolvimento. Nela, objetiva-se o maior número de informações possíveis, a fim de auxiliar o processo. Na história do problema atual, busca-se a descrição de como os pais perceberam o problema atual de seu filho, o início e a duração dos sintomas, as intervenções realizadas, as avaliações prévias e sua percepção sobre os efeitos do problema para o filho. Deve ser investigados aspectos relativos ao período pré-gestacional, como os motivos e desejos de ter filhos, a escolha ou não de engravidar, as dificuldades encontradas na concepção, os sonhos e as expectativas em relação à gravidez e aos filhos e a reação do casal e da família diante da notícia da gravidez. Em relação ao parto, é pertinente verificar como foi o processo de nascimento, se parto normal ou cesariana, qual foi o apigar, é possível e possíveis complicações após o nascimento. Do período pós-parto, cabe investigar como foram os primeiros momentos da família com o novo membro. Nas diferentes fases do desenvolvimento da criança, é importante investigar a percepção dos pais quanto à história médica, como acidentes e machucados, infecções de ouvido e garganta, doenças mais graves, condições neurológicas, condições congênitas e genéticas, visão e audição que posteriormente pode ser checados com o pediatra. É necessário investigar a aquisição de marcos relacionados à idade, como o desenvolvimento motor, linguagem e treinamento do esfíncter. Quanto à história escolar, deve-se investigar as experiências pré-escolar até o presente, o rendimento escolar, o nível geral de conhecimentos, pontos fortes e fracos. Ao investigar a história social e emocional, o comportamento e a personalidade, é importante averiguar como era o temperamento do paciente quando bebê e criança pequena, como foi o desenvolvimento das brincadeiras e jogos, as amizades, o relacionamento com os familiares e a agressividade na infância. Já sobre a adolescência, é importante verificar o desenvolvimento do interesse sexual, o namoro e a sexualidade, principais atividades, uso de drogas e álcool, relacionamentos familiares, autoconhecimento, objetivos e aspirações. Da história familiar, é relevante a coleta de informações como a história do casal, casamentos anteriores, número de filhos, idade, educação e ocupação. Em relação aos irmãos, cabe verificar as idades, possíveis problemas de comportamento e a história escolar, médica, genética, desenvolvimental e psicológica. Para finalizar, deve-se investigar as expectativas da família em relação ao processo de avaliação. E também é importante que se mantenha contato com os pais, o que nem sempre ocorre, em especial quando são separados. Nesse caso, pode-se fazer contato com os dois juntos ou separadamente. O contrato de trabalho, assim como no tratamento psicológico, deve ser discutido na primeira entrevista com os pais. É importante que o psicólogo possa esclarecer de que maneira o psicodiagnóstico pode ajudar a criança. Também deve deixar claro o que a avaliação pode e não pode oferecer em termos de informação sobre o funcionamento da criança. E também os honorários, o tempo durante o qual o processo vai estabelecer, quem irá participar e de que forma
também deve ser discutido a primeira sessão, que deve servir ainda para revisar o conceito de confidencialidade e seus limites. Boa noite, gente. Meu nome é Andresa. Dando continuidade aqui ao que a colega tinha dito, eu vou falar sobre as ferramentas auxiliares. No Brasil, existem poucos instrumentos específicos para auxiliar no diagnóstico infantil, que é a partir do relato dos pais, professores e outros profissionais. Dentro desse âmbito, destaca-se a escala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH. É um instrumento que avalia os sintomas comportamentais do tratamento, né, de hiperatividade, de atenção e hiperatividade. A finalidade é a avaliação psicológica e o processo psicodiagnóstico de crianças de 16 e 17 anos, crianças e adolescentes, no caso. Essa escala é utilizada para avaliar a desatenção e a hiperatividade, que são sintomas primários, os problemas de aprendizagem e o comportamento antissocial, sintomas secundários. E também para monitorar, né, os efeitos das intervenções, que são psicológica, psicopedagógica e medicamentosa dentro do âmbito escolar. Dando seguimento agora, eu vou falar sobre entrevistando o professor, a equipe técnica escolar e os profissionais de saúde. O contato do psicólogo com os professores, membros e equipes psicopedagógicas de orientação escolar e profissionais da área de saúde acaba sendo necessário em muitos casos de atendimento a crianças e adolescentes. Após o processo de psicodiagnóstico, pode ser pertinente e super interessante orientar o professor como manejar situações com o paciente, né, com a criança ou adolescente. É importante ressaltar que qualquer contato com outros profissionais deve ser informado primeiramente à família do paciente. A família e ao paciente. É recomendável que os pais, né, é necessário, na verdade, que os pais e o paciente, eles estejam cientes do que está acontecendo, porque é preciso uma autorização para que o contato possa continuar. Somente deve-se dar seguimento aos encontros após a consolidação de vínculo e aliança entre eles. Depois de avaliado e de confirmado se existe alguma necessidade de contato com os profissionais, se exista alguma necessidade de contato com os profissionais, seja da área da educação ou da saúde, é fundamental que a família do paciente, que a família e o paciente, que são as crianças ou adolescentes, sejam consultadas sobre essa necessidade. Deve-se ter esse cuidado, a fim de que o vínculo estabelecido não seja prejudicado. É importante zelar, né, pelo vínculo já estabelecido. Muitas famílias sentem-se ameaçadas pela possível exposição, então as famílias elas temem a exposição das queixas. É importante nós guardarmos sigilo diante das diversas situações ou dos possíveis diagnósticos de seus membros, né, das pessoas envolvidas dentro do diagnóstico. Em situações clínicas, que exista algum diagnóstico de doença orgânica ou desenvolvimento atípico, pode ser necessária a realização de outros encontros com outros profissionais. Em casos de pacientes que fazem uso de medicação continuada, o contato deve ser realizado com psiquiatras, pediatras e neurologistas. Então, devido a essa informação, a esses encontros, acabamos por perceber que o aumento dos atendimentos multidisciplinares nas áreas de saúde. É cada vez mais comum, né, o acompanhamento do paciente que seja realizado por vários profissionais. E a troca de informações acaba alinhando a conduta clínica, ajudando no processo do paciente e é importante para a evolução do caso. Boa noite, eu vou trazer o tema entrevista com pais e demais sobre a perspectiva de outro livro que a professora indicou para a gente na sala, que é da Maria Esther Garcia Zeno. O nome do livro é Psicodiagnóstico Clínico. Então, a primeira entrevista
ela traz que é a etapa do processo diagnóstico que possui vários objetivos. E ela coloca como objetivo, no começo, ser muito livre, não direcionada, de forma que possibilite a investigação do papel que cada um dos pais desempenha, entre eles e conosco. O papel que cada um parece desempenhar com o filho, a fantasia que cada um traz sobre o filho, a fantasia de doença e cura que cada um tem, a distância entre o motivo manifesto e o latente da consulta, o grau de colaboração ou de resistência com o profissional, entre outros objetivos. Isso não significa que deva ser necessariamente só uma entrevista. Se o nível de ansiedade desses pais ou do adulto for muito alto ao chegar para a primeira entrevista, seja essa ansiedade persecutória, depressiva ou confusional, torna-se difícil manter o clima ideal no trabalho ali naquele momento. Talvez o objetivo desse primeiro encontro seja para ele se conhecer, comprovar que nós não iremos acusá-los de seus fracassos e de seus erros. Nesse caso, a primeira entrevista pode ser uma entrevista mais curta, centralizada na descrição daquilo que causa preocupação no momento, né? Que é levado. E, no caso de uma segunda consulta, pode ser o mais indicado para encontrá-los menos tensos e mais colaboradores. Talvez essa tensão seja porque eles tenham passado por uma experiência anterior muito negativa, ou que tenham em si a crença de que não podem realmente ser ajudados por um profissional, por um psicólogo. Nesse sentido, então, essas primeiras sessões podem ser voltadas para colaborar com essa diminuição da ansiedade e disponibilizar um espaço mais acolhedor para que comece, de fato, a busca pelas informações que vão ali ser pertinentes. Outro item importante que o texto traz é sobre a presença da transferência e da contra-transferência nas entrevistas iniciais. Ela coloca que, embora Melanie Klein diga que a transferência pode ser positiva e negativa e que ambas têm espaço no processo psicodiagnóstico, é importante de que a gente não tenha a transferência negativa tão intensa a ponto de impedir o trabalho. E aí a gente lembra aqui que a gente está falando sobre psicodiagnóstico e não sobre psicoterapia. São sobre entrevistas iniciais que consistem na primeira etapa do psicodiagnóstico e não da psicoterapia. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à fala de Rodrigo, para essa entrevista inicial, de acordo com Arzeno, serão levados em consideração tanto elementos verbais como não verbais da entrevista, que são eles: a gesticulação dos pais, seus lapsos, suas ações, como por exemplo, ir ao banheiro, esquecer algo ao partir, fazer comentários sobre o consultório, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, ou até mesmo sobre a nossa pessoa como profissionais. Desencontro do casal ao chegar para a primeira entrevista, trocar o horário por engano, trazer uma lista escrita com dados excessivamente detalhados, olhar o teto o tempo todo, pedir um conselho rapidamente, etc. Intervir, investigar e, inclusive, enfrentar os pais com suas próprias contradições é importante. Falta de recordações ou falta de sensibilidade para registrar a seriedade da sintomatologia e os riscos que o filho está correndo. Quando o sujeito ou os pais chegam angustiados demais pelo presente, é contraproducente remetê-los ao passado. Mas por quê? Porque pode acontecer o oposto, ficam presos à primeira infância e parece impossível que consigam descrever o filho como o veem nesse momento. Deve-se solicitar dados, deve-se colher informação exaustiva sobre a história do sintoma e também deve-se deixar estabelecido um contrato para esta etapa do trabalho diagnóstico. Por exemplo, quantas entrevistas serão feitas, quem deve participar, em que horário, quais serão os honorários, qual o objetivo de todo este estudo em que vamos centrá-lo, qual é o motivo mais profundo, que destino terá a informação que obtivermos, se será transmitida a eles ou ao filho ou além deles, por exemplo, a um juiz. Como a gente trouxe essas duas visões dos autores, procuramos selecionar as partes mais importantes em relação ao conteúdo. Com isso, encerramos aqui nosso trabalho. Obrigada a todos e boa noite.